pensamento, façamos a nossa oração. Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e o teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, o nosso encontro dessa noite. E rogando-te, Senhor, o teu amparo e o teu auxílio. E lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião dessa noite. Abençoa-nos, Senhor, as nossas intenções de iluminação, de crescimento, de reforma íntima e de aprimoramento. E com essa súplica, que te pedimos permissão para iniciar a nossa reunião. Abençoe e envolva a nossa expositora da noite, iluminando o seu entendimento, para que possa nos auxiliar nos discernimentos de teus ensinamentos. Muita paz. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos, né? Nós vamos dar início aos nossos estudos da noite, né? E nessa noite nós vamos ter a satisfação e a alegria de receber a nossa companheira Angelina, né, Freitas, que já está aí conosco aí. A Angelina é a nossa médica, né, querida lá do Caravana, né? Médica espírita que está conosco na luta da saúde, né, Angelina? Saúde material e saúde espiritual. Saúde integral. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que está ligado, o próprio nome diz, a vida saudável, a saúde, né? O equilíbrio, a paz. Se chama energia mental e vida saudável. Coincidentemente, a lição da noite começou a falar sobre isso, né? Sobre pensamento, sobre mente e tal. Angelina, então você está com a palavra, viu? Qualquer coisa que precisar, o Ricardo está aí para te auxiliar, para projetar alguma coisa. Energia mental e vida saudável. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, dando continuidade aos estudos da nossa reunião pública online, e com um tema tão importante para os dias atuais, né, e para a vida de cada um de nós. E é o Mestre Jesus que nós convidamos para estar conosco, para nos envolver, para nos inspirar, para que nós possamos discutir tema tão importante no dia a dia da vida de cada um de nós, principalmente em tempos de pandemia, em que falamos tanto de saúde, que falamos tanto de vida saudável. Eu pediria ao Ricardo para iniciar a apresentação para nós, por favor, Ricardo. Nós trouxemos alguns slides para que a gente possa discutir, né, algumas questões importantes sobre a temática. Esse tema, energia mental e vida saudável, é o capítulo 4 do livro Dias Gloriosos, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, da nossa benfeitora, né, Joana de Ângeles. E eu retirei uma pequena frase do capítulo anterior a esse, da energia mental e vida saudável, para nós iniciarmos as nossas reflexões. Vejamos o que Joana nos coloca. O ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, que termina por tornar-se realidade. Então, todos nós, seres humanos, em essência, somos aquilo que pensamos. Porque o que pensamos é o que dizemos e o que fazemos. Ela é a primeira instância dos nossos atos e das nossas palavras. O que cultivamos no nosso campo mental somos nós. Fala de nós. Nós conhecemos as pessoas pelos que elas fazem e dizem. E vamos percebendo como ela pensa a vida, as questões do dia a dia. E ela nos traz uma alertiva muito importante. Tudo que pensamos, tudo que cultivamos no nosso campo mental pode tornar-se realidade.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Que a Joana de Ângeles faz essa correlação. O que tem a ver energia mental com vida saudável? Mas antes, nós vamos refletir um pouco mais sobre uma passagem evangélica que está no Antigo Testamento e que muito também vai nos auxiliar nesse contexto. Pode passar para mim, Ricardo? Está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Jeremias é um dos profetas do Antigo Testamento. Olha o que esse profeta traz para nós. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vamos pensar. Quem é o Senhor? Deus, Pai maior, nosso Criador. Ele nos criou, simples e ignorantes, para que nos tornemos perfeitos. Não tanto quanto Ele, mas perfeitos enquanto criaturas. E Ele conhece a cada um de nós. Então, olha o que Jeremias nos coloca, que Ele sonda o nosso coração, Ele examina a nossa mente, sentimentos e pensamentos, para que através das suas leis, Ele possa nos recompensar, a cada um de acordo com a sua conduta. Não há privilégios, porque as suas leis são perfeitas. E é muito interessante, né? Ele coloca de acordo com as nossas obras, e o Marcos acabou de ler para nós, na nossa leitura preparatória, 2 mãos. O que fazemos? Mas também Angélica nos coloca que nós devemos, para fazermos o bem, temos que mudar os nossos pensamentos. E é exatamente o que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, o Senhor sonda aquilo que temos no mais profundo dos nossos sentimentos, examina os nossos pensamentos e, através de suas leis, nos recompensa de acordo com aquilo que pensamos e com aquilo que sentimos. Então, vamos ver o que a gente pode trabalhar, né, na noite de hoje. Pode passar para mim, Ricardo? Vamos lá no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Tão em voga hoje, né? Trabalhando aí na linha de frente da pandemia do coronavírus. O que na realidade é saúde? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. O que isso quer dizer? Já teve tempo em que a medicina achava que a saúde estava relacionada com o bem-estar físico do corpo. Estudando melhor e percebendo melhor as enfermidades e a forma de enfermar de cada um de nós, ela percebeu que tinha também contextos psíquicos mentais. E não poderíamos deixar de perceber que, para nós estarmos com saúde, também dependemos, além de um corpo saudável, de uma mente em equilíbrio, uma posição dentro da sociedade que ocupamos também com equilíbrio. Não dá para ter saúde se nós não temos um bom trabalho, ou pelo menos um trabalho com o qual nós possamos assistir às nossas necessidades primeiras. E nós completaríamos, né, o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque somos espírito, numa trajetória de vida física, nesse orbe que nos ampara hoje, na Terra, né? Mas nós temos um corpo que é utilizado, é um grande instrumento de nós enquanto espíritos. E nós vamos trabalhar esse corpo pela nossa mente. Em harmonia, saúde. Em desarmonia, adoecimento. Então, estar saudável não é só ausência de enfermidade. Porque às vezes nós temos doenças crônicas, quantos de nós somos hipertensos, diabéticos, ou trazemos algumas enfermidades crônicas,
mas que hoje, se nos perguntarem, você está bem, você está saudável? Estou. Eu trato o meu adoecimento, eu cumpro tudo que os médicos me trazem, faço o que os agentes de saúde me falam para trazer, trago uma posição de equilíbrio diante da vida, e com isso estou saudável, estou bem, estou em equilíbrio. Então, nós vamos trabalhar isso no decorrer do estudo, que é o que a nossa companheira, né, o Espírito Joana de Ângeles, traz para nós. Pode passar, Ricardo. A própria Joana de Ângeles, numa outra obra chamada Momentos de Saúde, ela nos lembra uma questão extremamente importante. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. A gente vê no Evangelho Jesus falar de salvação, que a Joana de Ângeles coloca para nós, que na realidade corresponde ao quê? A saúde integral. Então, essa saúde que corresponde não só ao físico, ao emocional, ao social, mas também ao espiritual. E o Mestre Jesus, em toda a sua mensagem, exalta para nós a necessidade da harmonia moral e emocional da criatura. Então, Jesus curou, ele fez muitos milagres, mas os milagres que mais tocaram o coração daqueles que estiveram com ele foram as curas. Mas ele não curou somente o corpo. O que ele buscava fazer? Ele buscava transformar o espírito, ensiná-lo a viver de forma adequada. Então, ele colocava, quando ele curava, a tua fé te curou, colocando no indivíduo que era curado, no doente, também a sua participação nessa cura, a sua possibilidade de abrir-se para se curar. E após a cura ele falava, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Vai e não peques mais? Então quer dizer que o adoecimento estava relacionado com essa desarmonia e esse desequilíbrio moral e emocional. Então, Jesus, o grande médico dos médicos, aquele que veio nos ensinar que a energia mental em equilíbrio nos leva à conquista de uma vida saudável. Pode passar. E eu gosto muito desse conceito de saúde e de doença que o espírito Lourenço Prado nos traz no livro Instruções Psicofônicas. No capítulo 38, chamado Pensamentos, ele fala para nós como que o pensamento rege todas as nossas construções e conquistas de vida. E ele tem um conceito que é muito interessante para nós avaliarmos. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Que é exatamente o que Jesus trouxe para nós. O tempo todo ele falava, ele trazia isso. Ele trouxe o Pai para nós, o verdadeiro Pai, né? Deus como Pai maior, o Pai de todos nós. Nos apresentou como Pai de todos, que nos ama o tempo todo, nos assiste, nos ampara com harmonia e com justiça, que as suas leis são justas. Então, saúde integral é quando nós pensamos em harmonia com a lei de Deus, porque nós conhecemos as leis, né? A lei maior que a lei de amor, conhecemos a lei e vivemos essa lei no nosso dia a dia. E aí ele coloca o que é a doença, então? Se a saúde é o nosso pensamento em sintonia, em harmonia com a lei de Deus, o que na realidade é a doença? É o processo de retificar esse pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje, diante dela. Sabemos que somos espíritos imortais. Saímos das mãos do Criador simples e ignorantes e chegaremos à perfeição.
através de múltiplas oportunidades de vivência na vida física, através da reencarnação. Então, a nossa saúde hoje a nossa saúde ou nosso adoecimento está relacionado com não só essa existência, como várias outras, no qual muitas vezes nós erramos, nós abusamos dessa saúde e trazemos matrizados em nós dificuldades que hoje se colocam como doenças. Então, estando em sintonia com o pensamento voltado para a lei de amor que Jesus veio nos ensinar, nós estaremos conquistando a saúde. Todas as vezes que nós errarmos, infringirmos essas leis, nós teremos que retificá-lo muitas vezes através de sintomas e de adoecimentos. Então, a doença, na realidade, é um sinal de que o nosso caminhar não está adequado, que nós precisamos de mudar este caminhar, essa forma de caminhar. Nós não conseguimos ainda entrar em harmonia, em sintonia com a lei de Deus. Nós vamos trabalhar isso mais amplamente. Pode passar. E Joana de Ângeles, nesse capítulo, Energia Mental e Vida Saudável, fala exatamente o que o Lourenço Prado nos traz. A preservação da mente em harmonia com o cosmo. O que representa esse cosmo? A lei maior, Deus. Eis a meta que deve ser conquistada, a fim de ser estabelecido o programa de evolução possível que aguarda a criatura humana. E por que nós estamos hoje na Terra? Por que nós estamos encarnados novamente? Sob a ação dessa lei divina maior. Para que nós possamos evoluir e chegarmos a essa perfeição. E essa perfeição, esse programa de evolução, quer dizer que vamos evoluir tanto intelectual quanto moralmente. Então, vamos conquistar valores morais fundamentais para o nosso crescimento e vamos ampliar o nosso discernimento através da conquista da intelectualidade, do conhecimento das leis que regem o universo. Então, é importante nós começarmos a pensar, a analisar essa força que nós temos em nós com essa energia mental. Pode passar. E aí ela vai trazendo para nós alguns elementos. Nós achamos que a energia mental surge quando nós falamos energia mental, mente, pensamentos. A primeira coisa que nos vem à mente é o cérebro. Só que o cérebro é o gabinete da alma, é o representante, é o que decodifica as mensagens do nosso espírito através da nossa mente, mas que está no nosso corpo físico. Ele é simplesmente um instrumento. Então, o que ela coloca para nós nesse capítulo? O cérebro, sob o comando da mente, a mente é a representação do espírito. O cérebro é o instrumento do corpo físico que tem um sistema nervoso que nos faz contactar tanto com o nosso interior quanto com o mundo em que nós vivemos. Nós recebemos as impressões do mundo externo pelo nosso cérebro. Mas sob o comando da mente, ele responde conforme o gênero de ordens que recebe, contribuindo com enzimas estimuladoras da saúde ou com toxinas. Então, essa mente projeta no cérebro alguns estímulos que fazem com que o nosso cérebro emita tanto enzimas estimuladoras da saúde e do bem-estar, quanto de toxinas, de venenos, que irão destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental. Isso quer dizer, nós temos em nós a saúde e o adoecimento. Então, é importante nós começarmos a pensar
como estamos trabalhando a energia mental, como estamos nos levantando pela manhã e que comando estamos dando através do nosso cérebro ao nosso corpo, as células do nosso corpo, que são inundadas diariamente com os nossos pensamentos. Acordamos com pensamentos de amor, de fraternidade, de compreensão, de fortalecimento para as lutas do dia, ou com desânimo, depressão, desconfiança, falta de fé. Com que nós estamos inundando o nosso corpo? Com enzimas estimuladoras de saúde ou com toxinas? Vamos analisando, né? Pensando. Pode passar. Aí ela vai um pouco além. A mente, que é o que comanda o nosso cérebro, que é o espírito representado ali, né? Desempenha papel relevante em relação à conduta, porque dela procedem todos os programas a que o corpo se submete. Então, inundamos diariamente, através da mente, o nosso corpo, as células do nosso corpo são banhadas diariamente com os nossos pensamentos. Se forem bons, positivos, Jesus nos diz, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso está lá no Evangelho. Cristo, na sua sabedoria, já nos alertava. Se os teus olhos forem bons. O que é isso? Que visão é essa que nós temos que ter? Nós já conseguimos ver a vida, as dificuldades, as lutas, pelo prisma das verdades espirituais? Será que nós realmente percebemos que somos espíritos imortais, que todos estamos fadados à perfeição, que Deus nos ampara, nos auxilia, nos dá testes no dia a dia para que nós possamos realmente crescer, evoluir, melhorar, como na escola. A escola da vida é da mesma forma. Então, são elementos para nós refletirmos. Pode passar. E aí, ela nos traz nesse capítulo, ela fala para a gente de um ramo da ciência que surgiu por volta de 1975, mais ou menos, tem quase 40 anos, tem mais de 40 anos, né? Que realmente nos ensinou a interdependência entre os vários sistemas do nosso corpo. Ela coloca a sua ação eficiente transmite-se através de ondas, então a matéria mental transmite-se através de ondas que alcançam as delicadas engrenagens dos neuropeptídeos que se ramificam pelos diferentes sistemas. O sistema nervoso central, o imunológico, o endócrino, que se interdependem e que se comunicam com todos os departamentos celulares do nosso corpo. Esse novo ramo da ciência é a psiconeuroimunoendocrinologia. Sabemos que o sistema nervoso é o que nos faz sentir e perceber o nosso ambiente, fora e dentro de nós. O sistema imunológico está em voga agora com a questão da pandemia, nós sabemos que é o que faz as defesas do nosso organismo, é o que trabalha as nossas defesas contra agentes externos, vírus, bactérias, qualquer. E o sistema endócrino também nós conhecemos, que são as glândulas do nosso corpo. Todos esses sistemas se interdependem. Então, esse novo ramo da ciência, a psiconeuroimunoendocrinologia. O nosso psiquismo interagindo no sistema nervoso, no sistema imunológico e no sistema endócrino. É interessante porque o sistema endócrino, através de algumas substâncias, as glândulas, à distância, elas comandam funções importantíssimas de vários órgãos do nosso corpo. E todos esses sistemas se interpenetram, se interdependem e se comunicam com todas as células do nosso corpo. Então, é hora da gente pensar, analisar
Então, ela fala dos neurotransmissores. Então, existem sistemas interagindo e recebendo o comando da nossa mente, do espírito que somos. Pode passar. Aí, nós pegamos algumas considerações extremamente importantes do espírito áureo no livro Universo e Vida. O médium o Hernani Santana, um baiano que trabalhou na fé durante muito tempo, um grande orador. Ele traz para nós que o pensamento é uma radiação da mente espiritual. Então, quem elabora o pensamento é a mente. Somos nós, espírito, dotado de ponderabilidade de propriedades quimio-eletromagnéticas, constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. O que ele quer dizer? O pensamento é uma radiação da mente espiritual. E ela é matéria. Ela é matéria mental viva e plástica. Tem vida e tem plasticidade. E é ponderável, pode ser mensurável. E o pensamento tem propriedades químicas, elétricas e magnéticas. Os neurônios do nosso cérebro se comunicam por energia elétrica, por comandos elétricos. A parte endócrina é através da parte química, de substâncias químicas. É muito interessante, quando nós temos um corte, por exemplo, no corpo. Temos um corte e o corpo todo se mobiliza. O cérebro percebe, tem dor, percebe o que está acontecendo. O que ele faz? Ele mobiliza todo o corpo para mandar para aquele local tudo que é importante para restaurar aquela pele, aqueles tecidos que foram lesados. Através dessas propriedades quimio-eletromagnéticas que nós sabemos que o próprio pensamento tem essas propriedades. Se o pensamento é matéria mental viva e plástica, o que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? O que estamos pensando, como estamos pensando e como estamos sustentando esses pensamentos. Pensamentos bons geram saúde. Pensamentos de acordo com a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Pensamentos ruins, que distorcem a lei de amor, nos levam a adoecimentos. E ele ainda fala mais, pode passar. Partindo da mente que a elabora, né? Essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, todo o nosso corpo, através não só do cérebro, como ele coloca aqui, do córtex cerebral e do sistema nervoso, mas também ele coloca através do centro coronário. O que é isso? Na realidade, entre o corpo físico, que é bem denso, matéria densa, e o espírito, que é um elemento muito sutil, para que a comunicação se faça espírito-corpo, corpo-espírito, há necessidade de corpos intermediários. O nosso corpo espiritual é chamado de perispírito. E nesse perispírito nós temos vários centros de força, que nós conhecemos também como chakras. E o centro coronário é o centro mestre de todos. Então, olha que interessante, essa matéria mental, ela se difunde por todo o nosso organismo, pelos nossos centros de força, principalmente pelo coronário, inicialmente, que está no alto da nossa cabeça e que distribui toda essa energia para o organismo todo, pelo sistema nervoso. Até atingir todas as células do nosso organismo. Todas. Banhamos todos os dias as células do nosso corpo com os nossos pensamentos.
Então, vejamos o que temos pensado. E ele fala mais, não só atinge todas as células do nosso corpo, como também se expande e se projeta para fora de nós. Então, no início, nós falamos que a Joana de Ângeles traz que nós, em essência, somos o que pensamos. Pode passar. Aí, ele vai explicar para nós o que é essa projeção do pensamento para fora de nós. Essa energia mental, que somos nós, retrata sempre com imagens vivas as emoções e os sentimentos do espírito humano, esteja ele encarnado ou desencarnado, condensando e expressando automaticamente e com exatidão toda ou qualquer emoção ou sentimento de nós, ente espiritual, e tudo isso, essa energia, essa aura que se forma em torno de nós, tem características diferenciadas de pessoa para pessoa. Tem forma, tem cor, tem som, tem densidade, peso específico, velocidade, frequência vibratória e capacidade de permanência. A gente percebe isso quando nós chegamos perto das pessoas e convivemos com as pessoas. Tem gente que é pura alegria. Tem gente que, quando nós chegamos perto, a gente vê, aí irradia alegria, irradia confiança, irradia fé. Ou às vezes irradia pessimismo. Está sempre vendo o lado ruim das coisas, das situações, das circunstâncias. Então, nós extravasamos, nós projetamos para fora de nós o que nós somos, o que pensamos, o que somos dentro de nós. E nós banhamos as nossas células todos os dias com esses pensamentos, com essa energia mental, que é viva e plástica. Então, esses conhecimentos que o espiritual nos traz, nos faz sentir a responsabilidade nossa pela nossa própria saúde. Pode passar. Então, nós começamos a nos perguntar, se nós mantivermos pensamentos, sentimentos e só fazermos o bem, nós não vamos adoecer fisicamente? Antes de respondermos, vamos ver o que a Joana de Ângeles traz para nós. Pode passar. Um outro livro que chama Desperte e Seja Feliz. Olha o que a companheira, o espírito Joana de Ângeles nos traz. A saúde, desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta das ondas mentais elaboradas e mantidas. Vejamos como é importante pensarmos nisso. Então, nós falamos que somos espírito, encarnados temporariamente num corpo físico e trazemos uma bagagem espiritual representada no nosso perispírito, que é esse corpo espiritual, que nós dissemos que é o intermediário entre o corpo e o espírito. Nesse perispírito, nós trazemos matrizados, muitas vezes, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas inconsequências, os nossos abusos de outras existências. É o que ela chama ali de compromissos kármicos em pauta. Mas isso não é a totalidade, não representa a totalidade da nossa saúde. Se fosse, muitos de nós estaríamos extremamente doentes, porque a maior parte de nós ainda somos herdeiros de um passado com grandes dificuldades, com grandes desmandos, que hoje trariam graves inconsequências, graves consequências para nós daquilo que nós fizemos, aquilo que nós nos equivocamos, os atos equivocados que nós praticamos. E ela fala que, na realidade, resulta também das ondas mentais elaboradas e mantidas. Então, se nós elaboramos, ninguém consegue pensar 100% no bem. Num mundo de provas e expiações, nós podemos afirmar que raríssimas pessoas conseguem pensar 100% no bem. Mas nós não precisamos
de pensar 100% no bem. Nós temos que manter, trazer para o bem o máximo possível aqueles pensamentos equivocados, aquelas ondas mentais elaboradas de forma equivocada. Então, todas as vezes que nós desviarmos o pensamento, nós voltemos para pensarmos no bem. E é interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando os benfeitores nos falam sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, eles colocam que a maior parte das nossas aflições tem causas não em vidas passadas, mas nessa própria existência. Então, nós trazemos compromissos kármicos matrizados no nosso perispírito que podem vir a corresponder a adoecimentos nessa vida? Sim, realmente trazemos. Mas não necessariamente vamos adoecer. Podemos trazê-los como predisposições, mas dependendo de como estivermos agindo, e se nós elaborarmos e mantivermos ondas mentais positivas, podemos sanar, reduzir. Nós não podemos impedir que a lei de causa e efeito se faça em nós, mas nós podemos amenizá-la com atitudes positivas. O amor encobre uma multidão de pecados. Está lá no Evangelho de Pedro. Então é hora de nós pensarmos, analisarmos o que estamos fazendo com essa grande possibilidade que temos hoje ao nosso alcance da energia mental, que pode trazer saúde e equilíbrio para o nosso organismo. Pode passar. O que a Joana de Ângeles nos coloca no capítulo? Que é compreensível que, periodicamente, o organismo se ressinta sob a agressão de vírus e bacilos, de desordens de uma ou de outra natureza. Mesmo que o indivíduo se encontre perfeitamente sintonizado com ideias saudáveis, o que é natural. Então, não adoecem só aqueles que pensam no mal. Não, mesmo pessoas sintonizadas com ideias saudáveis e positivas podem trazer de vidas passadas algumas predisposições a adoecimentos. A gente viu, né? Então, e podem ser atacados, agredidos por vírus, por bactérias, as mais variadas, distúrbios, às vezes, degenerativos, doenças autoimunes. Nós podemos ter, sim. Só que o mais importante é nós sabermos como nós vamos agir diante do adoecimento. E não ficar julgando as pessoas porque elas estão adoecidas. Nós achamos que, fulano não tem bons pensamentos, não tem pensamento equilibrado, não é uma pessoa de grande equilíbrio. Nós não podemos julgar quem quer que seja. Nós não sabemos as reais causas do adoecimento. E às vezes ela estar ali expurgando no corpo físico dificuldades que ela traz no perispírito de outras vidas e vai deixar essa dificuldade nesse corpo, que vai perecer. Porque há um desgaste natural. Todo mundo vai desencarnar por um desgaste físico. Isso faz parte. Ela coloca que é natural que isso aconteça. Pode passar. Todos podemos adoecer o corpo físico. Todos. E o que a Joana de Ângeles nos coloca? O importante é como nós nos encontramos, como nós enfrentamos esses adoecimentos, que deve realmente, nós devemos manter o quê? Um clima de otimismo e de harmonia diante do adoecimento, vendo como algo natural. Não é castigo de Deus, não é dificuldade trazida pelo outro. Na realidade, é algo que está na nossa caminhada de evolução, importante. E ela coloca nesse capítulo que, na realidade, pensar diferente é tentar a imortalidade da forma, a imortalidade do corpo físico. Isso não existe. Imortal
somos nós em espírito. O corpo é perecível. E o corpo é matéria, é perecível e está sujeito a desgastes naturais. Aí ela nos traz algumas questões importantes em relação a como que nós podemos trabalhar com a nossa energia mental esses momentos de sofrimento. Pode passar. Como que nós podemos lidar com o sofrimento? Ela nos traz 4 hipóteses, né? 4 maneiras que muitas vezes nós escolhemos para atuarmos, né? Para reagirmos diante do sofrimento. A primeira, ela fala que é rejeição. Rejeição é aquela coisa assim, fala, fulano, você está com algum sintoma, você não está bem, você já foi ao médico? Eu não. Eu não quero ir ao médico, não, porque se ele procurar, ele vai achar alguma coisa. Então, eu não vou no médico, não. Eu prefiro não ir ao médico, porque se eu for, ele vai me pedir muitos exames, ele vai me pedir muita coisa e não vai, e vai acabar achando alguma coisa. Então, ela coloca que esse tipo de atitude não altera o quadro, dificulta a compreensão da mensagem e complica o problema. Complica porque, às vezes, você podia descobrir uma patologia, uma doença, uma dificuldade no seu estágio inicial e você acaba deixando complicado. Eu acho muito interessante essa posição dela, que ela coloca que dificulta a compreensão da mensagem. Por quê? Porque adoecimento é uma mensagem. A doença é o caminho da cura. A doença é uma mensagem de que algo não está bem. Jesus colocava isso muito claro. Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Sabia que o problema daquela criatura não era a deficiência, a dificuldade do corpo. Era, sim, a desarmonia da alma. Então, ela fala que quem não rejeita pode se revoltar diante da situação. Então, porque Deus não me olha, Deus não me vê como um filho querido e Deus deixou eu adoecer, ou eu adoeci porque o meu familiar, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha esposa, meu chefe, minha condição de vida, minha condição... Aí nós colocamos várias desculpas e nos revoltamos diante do adoecimento. O que ela coloca? Que isso destrói as reservas de equilíbrio e de força e aumenta a carga de aflição. É energia mental sendo trabalhada de uma forma equivocada. Trazendo o quê? Formação de toxinas para o nosso corpo. Pode passar. Aí ela traz 2 formas que nós podemos também trabalhar diante do sofrimento, que ela chama de resignação estática, indiferente ou resignação dinâmica. O que é resignação estática? Então, é alguém que se resignou, falou, não, eu estou doente, estou consciente de que eu estou doente e cruzo os braços. Não vou fazer nada, estou doente. Ok. Ela coloca que isso não erradica a causa e instala o desânimo, porque a pessoa só vai piorando. Então, ela coloca qual é a nossa postura mais adequada, inclusive da utilização da nossa energia mental diante do adoecimento. O adoecimento pode, com a utilização dessa resignação dinâmica, transformar-se num cuidado. Então, o que ela põe? Compreende o acontecimento. Então, a pessoa que se resigna de uma forma dinâmica, compreende o acontecimento e fala, olha, estou doente. Isso é uma constatação. Estou adoecido, eu tenho um corpo físico que pode adoecer e eu adoeci. Tá? Se eu estou andando de uma forma positiva, isso é algo importante para o meu crescimento hoje. Se eu não estou andando, eu tenho que mudar. E se esforça por modificar-lhe as consequências. Aí está a questão importante para nós. É a compreensão do acontecimento com fé em Deus e o esforço por modificar as consequências. E tem uma passagem evangélica linda que nos ensina isso. Pode passar, Ricardo, por favor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Não vos conformeis com esse mundo. Então, não vos conformeis com o mal do mundo, com as dificuldades que o mundo traz. Mas ele não fala, vai lá e muda o mundo, porque a mudança no mundo externo começa pela mudança do nosso mundo íntimo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É sinal que o nosso entendimento ainda não está em harmonia com as leis divinas. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus são as suas leis. Pode passar. Então, chegamos à conclusão, né, que ela coloca para nós, a Joana de Anjos coloca no capítulo 3 do Dias Gloriosos. Uma saudável disposição mental se reflete no conjunto físico em forma de bem-estar. Em razão das irradiações da usina psíquica oferecerem lubrificante para as engrenagens celulares que passam a movimentar-se sob comando equilibrado. Então, o nosso bem-estar, mesmo estando diante de adoecimentos, muitas vezes crônicos, a saudável disposição mental é fundamental. Nós temos uma usina psíquica que lubrifica as engrenagens celulares todos os dias. Então, vamos cuidar deste comando equilibrado. Vamos cuidar da nossa mente. Vamos cuidar da nossa energia mental. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece para entrarmos em comunhão com os benfeitores espirituais. Vamos praticar no nosso dia a dia o bom pensamento, o otimismo, a confiança no Pai. Vamos ter leituras agradáveis, escolher leituras positivas, agradáveis, comentários do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Então, vamos trabalhar este comando para equilibrá-lo e podermos realmente conquistar a saúde. É uma conquista. Não é dado de graça para nós. Nós recebemos, muitas vezes, um corpo físico extremamente saudável, trazendo em si predisposições, sim, a adoecimentos, mas que nem sempre vão se tornar uma realidade, se nós não nos desequilibrarmos. E muitas vezes vamos ser saudáveis e no final da vida vamos ter graves patologias, grandes dificuldades, que muitas vezes eu expurgo para que este espírito se equilibre em novas vidas, às vezes eu expurgo para o corpo físico. De mazelas e de dificuldades que hoje nós já superamos. Pode passar. Então, qual que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar hoje para as nossas reflexões? Olha o que a Joana de Ângeles nos coloca no Dias Gloriosos, no capítulo 2, que chama Forças Mentais, né? Que ela vem trabalhando essa energia mental. Alertiva da Joana de Ângeles. Não te descuides do que pensas, do a que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos. E se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade. O que ela está falando? O nosso pensamento, os nossos desejos e aspirações, o que falamos e como agimos, procedem da nossa mente. Então, quando falamos, falei sem pensar, agi sem pensar, não. Isso estava em nós. Isso estava lá no nosso íntimo. Então, vamos nos conhecer para pensar que tipo de energia estamos trabalhando no nosso dia a dia. E se nós direcionarmos essa energia mental, hoje que nós já conhecemos o Evangelho do Cristo e já estamos tomando conhecimento da doutrina dos Espíritos, que amplia esse conhecimento para nós,
nós já conseguimos direcionar essa energia mental de forma positiva para sofrermos a correspondência da reciprocidade do bem para o bem e não do mal para o mal. Lei de causa e efeito, se a causa é má, o efeito vai ser maléfico. Mas se a causa é boa, nós temos tudo para conquistar uma saúde, não uma saúde plena, mas uma saúde integral dentro daquilo que o nosso corpo físico nos dado, né, esse instrumento nos dado nessa vida, nos possibilita. Então vamos pensar, não nos descuidemos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e aspirações, das nossas falas, cuidemos da responsabilidade do que falamos, porque aquilo que falamos pode tornar-se realidade, porque o pensamento se torna matéria viva e atuante, para que possamos, como disse a leitura inicial, agirmos com as nossas mãos para o bem, pelo bem, a favor do bem. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e eu gostaria muito de agradecer, né, a todos pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção que tiveram e que nós possamos pensar, né, acerca da nossa responsabilidade diante dessa usina mental que nós temos em nós para a conquista dessa vida saudável. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.